Depois do intervalo, o ministro Celso de Mello pediu a palavra. Lembrou o julgamento de novembro, quando foi formada a maioria de 6-0 para que o réu não estivesse na linha sucessória da presidência da República. E esclareceu que o seu voto dizia, na verdade, que o réu não deve assumir o cargo de presidente da República, mas não precisa deixar o cargo, seja presidente da Câmara, do Senado ou do Supremo. Com o esclarecimento feito por Celso de Mello, o julgamento de novembro, que estava interrompido pelo pedido de vista do ministro Dias Toffoli, deixou de ter maioria para que o réu não esteja em cargo da linha sucessória. E abriu caminho para que Celso de Mello e outros ministros votassem em favor de manter Renan no cargo, afastando apenas a hipótese de ele assumir a presidência da República. Os agentes públicos que detêm as titularidades funcionais que os habilitam constitucionalmente a substituir o chefe do Poder Executivo da União em caráter eventual, caso tornados réus criminais perante esta Corte, não ficarão afastados ipso facto dos cargos de direção que exercem na Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal, ou no Supremo Tribunal Federal. Na realidade, apenas sofrerão interdição para o exercício do ofício eventual e temporário de presidente da República. Celso de Mello também criticou o Senado por ter descumprido a decisão do ministro Marco Aurélio. Pois desobedecer sentenças do Poder Judiciário significa praticar gesto inequívoco de desprezo inaceitável pela integridade e pela supremacia da lei fundamental de nosso país. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator, ou seja, votou para afastar Renan Calheiros da presidência do Senado. Entendo que não pode ser presidente do Senado e não deter, diante da condição de réu, a prerrogativa de substituir o presidente da República. Teori Zavascki, que deu liminar em maio pelo afastamento do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, hoje entendeu que não cabe uma liminar para afastar Renan da presidência do Senado. Mesmo assim, para o ministro, o Senado não poderia ter descumprido a decisão de Marco Aurélio. Em nada contribui para um julgamento sereno e seguro, muito antes pelo contrário, só serve para prejudicar. A manutenção de um cenário político e social tenso, que propicia a manifestação pública de críticas pejorativas, de caráter pessoal, ou que incentiva até mesmo propostas de descumprimento de ordem judicial, inimagináveis num Estado de Direito, por menos que se concorde com a decisão judicial. Dias Toffoli acompanhou os votos de Celso de Mello e Teori. Os três concedem parcialmente a liminar, para entender apenas que Renan não pode assumir a presidência da República, mas não precisa ser afastado de seu cargo. O julgamento ficou empatado em 3-3, quando a ministra Rosa Weber acompanhou o relator. Ela entendeu que Renan Calheiros deve ser afastado da presidência do Senado. A assunção ou a permanência, repito, em cargo na linha sucessória ou de substituição do presidente da República exige do seu ocupante que esteja apto a exercer a qualquer tempo o cargo de presidente da República, caso isso, claro, se faça necessário, e com todas as atribuições e responsabilidades a ele inerentes. O ministro Luiz Fux considerou que não é caso de afastar Renan da presidência do Senado, apenas da linha sucessória. Era o 4º voto nesse entendimento contra 3. O ministro Ricardo Lewandowski deu o voto derradeiro, derrubando parcialmente a liminar do relator Marco Aurélio. Lewandowski concordou pela impossibilidade de Renan assumir, eventualmente, a presidência da República, mas entendeu que ele pode permanecer na presidência do Senado. Observo, no entanto, que não há nenhuma indicação de que o presidente da República venha a ser substituído pelo presidente do Senado no futuro próximo. Ainda que o presidente da República tivesse a necessidade de, a curto prazo, afastar-se do cargo, o seu substituto imediato seria o presidente da Câmara. O último voto foi da presidente do Supremo. Carmen Lúcia concordou com a maioria, o que deixou o placar final em 6-3.
só proibição de Renan de assumir eventualmente a presidência da República. A ministra lembrou que Renan poderia ter recorrido ao plenário do Supremo, mas não podia ter desrespeitado uma ordem judicial. Ordem judicial há de ser cumprida. E há de ser cumprida para que a gente tenha a ordem jurídica prevalecendo e não o voluntarismo de quem quer que seja. Ordem judicial pode ser discutida, é discutida, há recursos e no Brasil excesso de recursos para que isso possa acontecer. O que fica difícil é verificar que às vezes se viram as costas a um oficial de justiça, que é uma forma de dar as costas ao próprio Poder Judiciário, num exemplo que não é edificante para uma sociedade que precisa cada vez mais de se educar no sentido do civismo e da convivência pacífica. E depois da decisão do Supremo, Renan Calheiros marcou sessões no plenário do Senado amanhã e depois. Ele disse que quer retomar a pauta de votações. Vamos agora conversar ao vivo com o repórter Júlio Mosquera, porque ele tem informações ao vivo desde que o Júlio está no Senado e vai nos dar informações sobre essa pauta de votações. Júlio, boa noite para você. Boa noite, Juliana, Heraldo, boa noite a todos. Renan Calheiros chegou aqui ao Senado no início da tarde, foi direto para o gabinete presidencial e por lá ficou. Conversou com alguns senadores, recebeu líderes de centrais sindicais, mas depois do julgamento preferiu não dar entrevista, apenas divulgou uma nota. É com humildade que o Senado Federal recebe e aplaude a patriótica decisão do Supremo Tribunal Federal. A confiança na justiça brasileira e na separação dos poderes continua inabalada. O que passou não volta mais. Ultrapassamos todos nós, legislativo, executivo e judiciário, outra etapa da democracia, com equilíbrio, responsabilidade e determinação para a conquista de melhores dias para a sociedade brasileira. Renan Calheiros, como a Juliana disse, cancelou a sessão de hoje à noite para evitar que ela se transformasse num debate sobre o resultado do julgamento do Supremo. Mas remarcou novas sessões para amanhã, sexta e segunda-feira, para permitir a votação da PEC que limita os gastos públicos na terça-feira. A oposição prometeu resistir. Não há razão nem justificativa para ser votado ou discutido num momento tão grave como esse que nós estamos vivendo no Brasil. É a necessidade do Brasil colocar um freio ao gasto desmesurado do governo central e que é um dos fatores principais da crise que nós estamos vivendo. Renan Calheiros deixou o Senado agora há pouco, cercado por seguranças, e não quis mais dar entrevista. Heraldo, Juliana. Obrigada, Júlio. Heraldo. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio afirmou que a ex-primeira-dama do Estado recebia milhares de reais de propina por semana. Ela foi presa ontem. Adriana de Lourdes Anselmo. As fotos vazadas na internet mostram a ex-primeira-dama do Estado com a camisa de presidiário no complexo penitenciário do Bangu. O presídio fica a 150 metros do prédio onde o marido dela, o ex-governador Sérgio Cabral, está preso há 20 dias. Hoje, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deram detalhes da denúncia feita pela Justiça e explicaram como seria a participação da ex-primeira-dama no esquema. Na denúncia, os procuradores citam o depoimento da secretária do escritório de advocacia de Adriana Anselmo. Michele Tomás Pinto contou que um dos operadores financeiros do esquema ia semanalmente ao escritório para entregar de 200 mil a 300 mil reais em espécie dentro de uma mochila. As joias da ex-primeira-dama são apontadas como uma das principais formas que o grupo usava para lavar dinheiro. A investigação descobriu duas compras milionárias. Em julho de 2012, R$1 milhão em um brinco, um colar e um anel. Em 2014, mais R$1 milhão em joias.